A carcaça de um lobo selvagem é considerada um troféu pelos humanos e pendurada na barra de madeira alta. Na distância, um lobo estava olhando naquela direção. A ação dos humanos estava declarando guerra aos lobos. Então, em uma noite de nevasca, os lobos decidiram se vingar. Eles subiram as altas encostas das montanhas e observaram atentamente o rebanho de cavalos criado pelos nômades. Eles rapidamente correram para o rebanho de cavalos. Mas os lobos astutos não atacaram diretamente. Eles correram para o rebanho de cavalos para atrair os cavalos até o lago congelado. 2 guardas nômades descobriram as intenções dos lobos. Eles apressadamente perseguiram seus cavalos para o leste, longe do lago. Mas os lobos já planejaram. Todo o rebanho começou a atacar. O cavalo foi mordido e teve que usar as patas traseiras para chutar. Alguns lobos foram chutados, caíram na neve e perderam suas vidas. Os 2 nômades também começaram a contra-atacar, mas agora o cavalo de um nômade caiu. Os lobos imediatamente cercaram, e o outro nômade também foi contido pelos outros lobos. Os lobos restantes continuaram perseguindo os cavalos em direção ao lago congelado. O nômade escapou do cerco dos lobos e viu os cavalos correndo em direção ao lago. Ele levantou sua arma para o céu e puxou o gatilho. O cavalo entrou em pânico e o derrubou, fazendo com que ele perdesse a vida. Ninguém conseguia impedir os cavalos de correrem para o lago congelado. Quando eles pisaram no gelo e caíram no lago, tudo era tarde demais. O plano de vingança dos lobos foi bem sucedido. Depois do amanhecer, centenas de cavalos foram congelados no gelo. O estado de morte era diferente para cada um, parecia um pouco assustado. O grupo de nômades também caiu na dor de perder seus companheiros e cavalos. Ao pôr do sol, o uivo dos lobos continuou a soar. Um por um, os lobos da estepe escalaram a montanha e começaram a uivar. Eles pareceram estar comemorando seus companheiros que perderam suas vidas nessa batalha. Mas agora todos de repente ouviram o uivo de lobos de perto. Eles seguiram o som e descobriram um buraco com um filhote de lobo dentro. Shenzan imediatamente explicou. Esse lobo era criado por ele. Ele até mentiu que queria deixar lobos acasalar com ovelhas para proteger as ovelhas. O presidente teve uma ideia. Ele acorrentou o filhote de lobo em campo aberto. Eles planejaram usar o grito do lobo para atrair os lobos. Mas quando ouviram o som estranho de filhote de lobo, os lobos não se moveram. O plano falhou. No final, o presidente ainda entregou o filhote para Shenzan, mas seu comportamento fez um nômade idoso extremamente insatisfeito. O povo da estepe pensa que os lobos devem retornar à natureza. Shenzan prometeu a ele, e ao deixar ir em algumas semanas. Mas ele teve que treinar a capacidade de sobrevivência do filhote de lobo antes. Shenzan usou cascos de ovelha como isca para o lembrar de ficar longe. Para ajudá-lo a aprender a nadar, Shenzan foi para a área de águas profundas. Gradualmente, o filhote de lobo ficou cada vez maior, e na estepe também era a época de mosquitos. Porque houve muitos mosquitos, os lobos não puderam caçar. Eles eram magros e foram forçados a chegar perto de habitação humana. Até começaram a capturar gado que os humanos criavam. Algumas famílias queriam se vingar dos lobos. Portanto, anexaram a dinamite ao corpo do animal morto. No passado, os lobos dificilmente causaram problemas com os humanos. Eles costumavam pegar antílopes para comer. No inverno, eles deixavam os antílopes no lago congelado. Mas os pastores também levavam alguns antílopes para alimentação. O resto eram deixados para os lobos. Humanos, lobos, gazelas viviam juntos para proteger o equilíbrio ecológico. Mas no inverno passado, havia um grupo de pessoas do lado de fora que transportava silenciosamente todos os antílopes ao entardecer. Os lobos não tiveram comida e estavam com fome. O presidente queria aproveitar esta oportunidade para os eliminar. Ele disse aos pastores para pegar filhotes de lobo. Houve pastores idosos franzindo a testa em protesto. Se os lobos diminuíssem, antílopes e coelhos se reproduziriam rapidamente e destruiriam o ambiente da savana. Os lobos furiosos também se vingariam. Mas no final eles não puderam desobedecer ordens. Um por um, os filhotes foram mortos pelos nômades. Os lobos só puderam assistir silenciosamente de longe. Eles foram forçados a um beco sem saída por humanos. É por isso que aconteceu a vingança que fez os cavalos congelar. Um dia, os lobos famintos vieram novamente. Eles observaram a posição ao redor das ovelhas. Depois de saber que os nômades não estavam lá, eles imediatamente se esgueiram para atacar as ovelhas. Essa ação era vingança e sobrevivência. As ovelhas estavam com medo e se afastaram, mas era inútil. Os lobos usaram suas pernas para se agarrar à parede. Eles escalaram o muro do cerco e atacaram as ovelhas. Mais e mais lobos pularam por cima do muro. Depois de alguns dias de fome intensa, eles finalmente tiveram uma refeição completa. Os lobos espertos até deixaram ficar de guarda na parede. Esta ação provou que eles eram bastante astutos, porque muito rapidamente, o grito das ovelhas ia alarmar o grupo de pessoas de longe. O lobo na parede anunciou apressadamente sua fuga. Eles arrastaram as carcaças de ovelhas empilhadas contra a parede.
depois pularam nos cadáveres e correram para fora. O grupo de pessoas sofreu pesadas perdas. Eles achavam que os filhotes de lobo puderam atrair lobos. Apenas quando eles estavam prestes a puxar o filhote de lobo para fora da caverna, Shen Zan voltou de repente. Ele quase brigou com eles. Felizmente o presidente de repente atropelou. Descobriu-se que ele queria que Shen Zan o levasse a encontrar lobos para os eliminar. Ele até trouxe um franco-atirador no exército. Essa pessoa acabou de disparar e matou 2 lobos. Os lobos na estepe começaram a fugir. Eles se dividiram em 2 linhas. 2 lobos estavam subindo a montanha. Eles não queriam ser humilhados por humanos. Um lobo se virou para olhar seu companheiro, então pulou direto para baixo da encosta da montanha. O outro lobo correu para dentro da caverna para se enterrar com pedras. Dessa forma, não seria esfolado por humanos. Os lobos estavam correndo pela encosta da montanha. O presidente ordenou que o fogo queimasse o lobo. As pessoas despejaram gasolina na pradaria, então acenderam fogo. O vento soprou, o fogo se espalhou muito rapidamente. Os lobos não tiveram lugar para se esconder, e o atirador estava esperando nas proximidades. Toda vez que ele disparava, um lobo era morto a tiros. Houve um lobo que preferiu pular em um penhasco do que ser esfolado por humanos. Até o fim, houve apenas um lobo que ainda estava fugindo desesperadamente. Mas um carro parou na frente dele. Ainda foi forçado até o fim. Shen Zan saiu do carro tentando encontrar uma maneira de escapar para ele. Mas o lobo estava exausto, logo depois ele caiu. No final, os lobos na estepe estavam quase exterminados. Quando Shen Zan voltou para a tenda, o filhote de lobo havia sido solto por seu amigo. Shen Zan não o guardou com ele, mas se despediu pela última vez. O filhote de lobo pôde finalmente retornar à estepe livre. E Shen Zan também decidiu deixar a estepe, deixando a terra que mais uma vez foi destruída pela civilização humana. Criaturas competem entre si, o vencedor vai sobreviver. Os humanos contam com a inteligência para, passo a passo, chegar ao topo da cadeia alimentar. Mas ainda tem muita gente que superexplora a natureza. Mas eles não sabiam que somente desenvolvendo de forma equilibrada não vai causar desastres.